iniciando a gravação nesse momento, então, retomando então o que a gente discutiu na nossa última aula, né? Nós estamos trabalhando dentro do ensemble canônico, onde a gente supõe sistemas em contato com um reservatório térmico, certo? E dentro do ensemble canônico, um dos resultados mais importantes que a gente obteve nos últimos dias foi a energia livre de Helmholtz como uma função, né, da função de partição. Então, a gente demonstrou que é possível escrever a energia livre de Helmholtz como uma função da temperatura, do volume e do número de partículas, como sendo menos kBt vezes o logaritmo natural da função de partição. Onde a função de partição no ensemble canônico pode ser escrita como um somatório em todos os meus estados da exponencial de menos beta vezes a energia de cada estado, ou a gente verificou que é possível readaptar essa definição da função de partição, levando-se em conta uma possível degenerescência entre os estados, ou seja, estados aonde você pode ter a energia repetida. E aí a gente verificou que, nesse caso, a gente tem uma soma sobre as energias do número de estados com um dado valor de energia EI vezes a exponencial de menos beta EI, tá certo? Essas duas expressões, então, para função de partição, elas são absolutamente equivalentes. Quando você vai fazer a chamada conexão com a termodinâmica, você também pressupõe que você vai tomar o seu número de partículas como sendo muito grande. Então, nesse caso, nós estamos trabalhando dentro daquilo que nós chamamos de limite termodinâmico. E no limite termodinâmico, nós esperamos que quantidades como a energia interna, a entropia, agora a energia livre de Helmholtz, não sejam dependentes do número de partículas. Afinal de contas, é uma quantidade que é calculada por partícula. Então, a gente define uma energia livre de Helmholtz por partícula onde a gente imagina, e normalmente isso acontece, né, que ela não vai ser dependente do próprio número de partículas. Então, é uma energia, um Fzinho, dependente da temperatura e do volume, que é igual à energia livre de Helmholtz original, dependendo de temperatura, volume e número de partículas, dividido pelo próprio número de partículas. Isso aqui, então, vai ser, a rigor, um limite, quando o número de partículas tende para infinito, da energia livre de Helmholtz total, dividido pelo número de partículas. A gente espera que essa quantidade seja uma quantidade finita e independente do número de partículas. É um resumo do que a gente teve, então, nos nossos últimos encontros. Antes que a gente passe para uma aplicação, convém a gente fazer uma discussão a respeito de alguns aspectos estatísticos do ensemble canônico descrito em termos da energia livre de Helmholtz. Primeiramente, o primeiro aspecto estatístico que norteia um ensemble é o valor médio de qualquer grandeza dentro daquele ensemble, certo? Então, vamos começar a falar a respeito de valores esperados. No ensemble canônico.
ou valores médios no nosso ensemble canônico. Nós já vimos o seguinte: se eu quero calcular a probabilidade de obter um determinado estado com uma certa energia, que eu vou chamar de EI, essa probabilidade ela pode ser calculada como um peso estatístico que é atribuído àquele estado, que é a exponencial de menos beta vezes a energia, dividido pela soma de todos os pesos estatísticos, que na verdade é a própria função de partição, é o nosso Z. Ok? Digamos que eu tenha, então, alguma função termodinâmica que seja dependente da energia de um determinado estado. Então, suponhamos que eu tenho uma função F, dependente da energia do estado. Então, na verdade, essa minha função F, ela acaba sendo uma função da energia individual de um determinado estado. Para cada estado, então, eu tenho um determinado valor para essa função F, uma vez que ela é função da energia do estado. Como que nós calcularíamos o valor esperado ou o valor médio de F? Vou chamar esse valor médio de F de E. Ora, como que a gente vai fazer o cálculo desse valor médio? Eu precisaria fazer uma soma em todos os meus estados da função escrita em termos da energia de cada estado. Se fosse uma média aritmética simples, isso aqui seria dividido pelo número de estados. Mas existe uma média mais sofisticada que a média aritmética simples, que é a média aritmética ponderada, ou seja, aquela média em que você leva em conta um peso estatístico para cada fator. Para cada energia EI, eu tenho uma certa probabilidade EI que depende de um peso estatístico dado pela exponencial de menos beta EI. Então, o peso para a função dependente da energia EI é o próprio exponencial de menos beta EI. Afinal de contas, o peso estatístico para a ocorrência dessa energia EI vai influenciar qual vai ser o valor da função. Definiu-se a energia, define-se qual é a função. E aí eu tenho que fazer um somatório em todos os estados dos pesos estatísticos atribuídos a cada estado, ou seja, exponencial de menos beta EI. Isso me dá um somatório nos meus estados da função escrita em termos da energia EI vezes a exponencial de menos beta EI dividido pela soma nos estados da exponencial de menos beta E é a minha própria função de partição. Vamos tomar a função mais simples da energia que eu possa ter. Para cada estado, eu tenho uma certa energia EI. Então, se eu tiver 200 estados, eu posso ter 200 valores de energia diferentes, se não houver nenhuma degenerescência. Tá certo? Ou seja, estados que apresentam o mesmo valor de energia. Como eu estou falando da função mais simples possível da energia, vamos pensar no próprio valor médio da energia. Eu vou chamar esse valor médio de um braquete de E, uma coisa desse tipo.
Isso vai ser a simbologia que eu vou utilizar. Então, valor médio da função f de E, que no caso é a própria energia, é igual a uma soma em todos os meus estados da função avaliada em cada estado, que é a própria energia daquele estado, vezes a exponencial de menos beta vezes o valor da energia, sobre a minha função de partição. Como é que você vai fazer o cálculo desse somatório? Como é que você vai fazer o cálculo desse somatório? A rigor, você não precisa fazer o cálculo desse somatório. Basta você pensar o seguinte. Aqui você tem a energia vezes a exponencial de menos beta E. Certo? Exponencial de menos beta E é um fator que está relacionado diretamente com a minha função de partição. Então vamos fazer o seguinte. Vamos tomar uma derivada apropriada da função de partição. Eu vou tomar a derivada da minha função de partição em relação a beta. Ora, se eu vou fazer a derivada de z em relação a beta, então eu vou fazer a derivada em relação a beta da somatória em todos os meus estados da exponencial de menos beta vezes EI. Isso aqui é igual a del Z, del beta. Agora, isso é uma derivada de uma soma. E a derivada ela é uma operação linear. Então, a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, isso aqui poderia ser reescrito como um somatório em todos os estados da derivada da exponencial de menos beta EI em relação a beta. Isso aqui é igual a quanto? Derivada da exponencial de menos beta E em relação a beta, isso aqui me dá uma soma em todos os estados de menos a energia daquele estado vezes a própria exponencial de menos beta EI. Em outras palavras, essa expressão que nós estamos obtendo para a derivada da função de partição em relação a beta, ela é, na verdade, o numerador do valor médio da minha energia. Então, eu não preciso implementar esse somatório. Na verdade, esse somatório ele pode ser reescrito como uma derivada da função de partição em relação a beta, onde o beta é 1 sobre o KBT. Porque senão, não é que você não possa fazer dessa forma, né? Mas o que a gente percebe é que nós não vamos, para qualquer valor médio que a gente tiver que calcular, ter que calcular um segundo somatório, porque a própria função de partição, ela em si já depende de um somatório. E eu vejo que para eu poder calcular o valor médio de uma determinada função, de uma certa grandeza que dependa da energia, eu teria que calcular um novo somatório aqui no numerador. Esse cálculo pode ser fácil, mas eventualmente pode ser bastante difícil, principalmente se você tiver uma quantidade de estados muito grande. Mas pelo menos para a energia, não é necessário a gente fazer o cálculo desse somatório. Eu posso simplesmente substituir o somatório que aparece no numerador por uma derivada apropriada da função de partição. Eu percebo que o somatório em todos os meus estados da energia daquele estado vezes a exponencial de menos beta vezes a energia do estado é igual a menos a derivada da função de partição em relação a beta. Então, com isso, o valor médio
da energia seria escrito como sendo o inverso da função de partição vezes o somatório de EI exponencial de menos beta EI, que é igual a menos derivada de Z em relação a beta. Então, veja que eu preciso apenas conhecer a função de partição para, no final das contas, poder obter o valor médio da energia interna de algum sistema que eu queira estudar no contexto do ensemble microcanônico. Agora, ainda é possível reescrever essa expressão de um jeito mais elegante ainda. Porque 1 sobre Z está conectado com a derivada da função ln de Z em relação a Z. Derivada do ln de Z em relação a Z daria exatamente 1 sobre Z. Então, isso aqui seria igual a menos derivada do ln de Z em relação a Z vezes a própria derivada de Z em relação a beta. O que nós temos nesse produto de derivadas? Esse produto de derivadas, na verdade, é uma aplicação da regra da cadeia. Então, com isso que a gente está obtendo é que o valor médio da energia no ensemble canônico pode ser expresso como menos a derivada do logaritmo da função de partição em relação a beta, que é a última variável que eu tenho aqui, né? Derivada de ln de Z em relação ao próprio Z, que é o 1 sobre Z, vezes a derivada do próprio Z em relação a beta, tá certo? Isso, na verdade, poderia ser reescrito usando a regra da cadeia, como derivada do logaritmo natural de Z em relação a beta. Ou seja, nós já vimos que é possível encontrar a energia livre de Helmholtz como sendo menos 1 sobre beta ln de Z. Porque isso aqui é igual a menos kBt ln de Z. Agora nós estamos mostrando que é possível tirar o valor médio da própria energia interna em termos de uma outra operação em cima da função de partição. A derivada do logaritmo da função de partição em relação a beta. Veja que negócio legal. O logaritmo da função de partição lhe dá a energia livre de Helmholtz e a sua derivada em relação a beta, ou derivada em relação a 1 sobre kBt, vai lhe fornecer o valor médio da energia interna. Agora, tem outros aspectos estatísticos com os quais a gente pode lidar. Como nós estamos construindo uma mecânica estatística, eu mostrei como é que eu calculo o valor médio de uma certa grandeza, né, pela definição, né? Mas uma coisa que a gente pode eventualmente querer obter é a variância e o desvio padrão. Então vamos verificar como é que a gente calcularia a variância na energia. Aí para uma outra grandeza, o procedimento seria exatamente igual, tá certo? Trocando, obviamente, a variável. Variância eu simbolizo por sigma ao quadrado. E como é que nós definimos a variância de uma certa grandeza na estatística? Ela é o valor esperado do quadrado da grandeza menos o valor médio da grandeza elevado ao quadrado. Então, valor esperado da grandeza ao quadrado menos o próprio valor esperado elevado ao quadrado. Vocês reparem que o valor médio de E já foi obtido. Ele é igual a menos a derivada do ln de Z em relação a beta. Então, eu já tenho a segunda parcela. Agora, eu preciso pensar como é que eu vou calcular o valor médio de E ao quadrado. Isso aqui é uma outra função da energia. Então, eu vou recapitular o que eu coloquei agora há pouco sobre como é que eu calculo o valor médio de uma determinada grandeza. Valor esperado de uma certa grandeza
F de E, no ensemble canônico, é igual a um somatório de F de EI, vezes a exponencial de menos beta EI, dividido pela própria função de partição. Essa é a definição de valor médio, né? Você pega todos os valores da função, multiplica pelos pesos estatísticos de cada valor e divide pela soma dos pesos estatísticos. A nossa função para a primeira parcela é o quadrado da energia. Então, o valor médio do quadrado da energia seria, então, um somatório em todos os meus estados da energia de cada estado elevado ao quadrado vezes a exponencial de menos beta EI, dividido pela minha função de partição. Novamente, para eu poder calcular o valor médio dessa grandeza, o quadrado da energia, né, não há necessidade de você efetuar um novo somatório. Na verdade, o que a gente consegue perceber é o seguinte: eu posso utilizar um truque bastante parecido com o que eu utilizei no slide anterior, para eu poder fazer o cálculo do valor médio da energia. Eu mostrei que o valor médio da energia poderia ser calculado a partir de uma derivada apropriada da função de partição. No final das contas, a gente viu que essa derivada viraria a derivada de um ln da função de partição, certo? Derivada do ln da função de partição em relação ao parâmetro beta. Quando eu olho para essa relação, eu vejo que o quadrado da energia está aparecendo aqui no numerador junto com a exponencial de menos beta E. Como que eu posso fazer isso aqui, então, ser escrito na forma de uma derivada apropriada? Ué, nesse caso, se a energia desceu 2 vezes, é porque, de alguma maneira, a gente realizou uma derivada segunda da minha função exponencial. Então, eu vou tomar a função de partição, que é a minha exponencial, que é o somatório em todos os meus estados da exponencial de menos beta vezes EI, e eu vou calcular uma derivada segunda da função de partição em relação a beta. Quando eu fizer essa derivada segunda, o fator menos EI ele vai descer 2 vezes. A derivada pode entrar para dentro desse somatório. Nós vamos ficar com um somatório em todos os meus estados de menos EI elevado ao quadrado, porque desce um menos EI em cada derivada, né? Vezes a exponencial de menos beta EI. Em outras palavras, o que está acontecendo aqui? Nós estamos escrevendo o numerador do valor esperado do quadrado da energia em termos de uma derivada apropriada da função de partição. Então, se eu chamar a definição para a minha variância de relação 1 e essa derivada segunda da função de partição em relação a beta de relação 2, eu agora posso fazer uma substituição da relação 2 na minha relação 1, de onde eu vou obter o seguinte: o valor, a variância da energia, ela vai ser igual a quê? Valor esperado de E ao quadrado. Vai dar 1 sobre Z, né, que eu não posso me esquecer. 1 sobre Z vezes a derivada segunda da função de partição. Então, 1 sobre Z vezes a derivada segunda da função de partição em relação a beta, menos o valor esperado da energia elevado ao quadrado. Valor esperado da energia elevado ao quadrado é menos derivada do ln de Z em relação a beta. Ou ainda, menos 1 sobre Z, derivada da própria função de partição Z em relação a beta. No cálculo do valor esperado
da minha variância, né? Eu tenho o valor médio elevado ao quadrado. Então, eu vou colocar menos 1 sobre z, del beta, ao quadrado. Então, vou ficar com 1 sobre z, derivada segunda de z em relação a beta, menos 1 sobre z ao quadrado, porque é o valor médio da energia elevado ao quadrado, então a função de partição é quadrática nesse caso, né? Vezes a derivada de z em relação a beta elevado ao quadrado. Esse termo aqui é o valor esperado da energia elevado ao quadrado. Ok? Reparem bem. Isso aqui tem uma cara de uma derivada de produto, de derivada do quociente. Eu tenho 1 sobre z, derivada segunda de z em relação a beta. Depois eu tenho menos 1 sobre z ao quadrado. Agora, reparem que a derivada de 1 sobre z ao quadrado... Derivada aqui... note que 1 sobre z ao quadrado, com esse sinal negativo, é uma derivada de 1 sobre z. Se eu derivar 1 sobre z em relação ao próprio z, dá menos 1 sobre z ao quadrado. Então, se você observar um pouquinho essa combinação de derivadas que você tem aqui, você vai poder perceber que isso aqui poderia ser escrito de uma outra forma. Isso aqui poderia ser escrito como sendo uma derivada em relação a beta de 1 sobre z vezes del z del beta. Essa diferença poderia ser escrita dessa forma. Será que isso realmente é verdade? Vamos checar para ver. Só um minutinho, diga meu. Não. Vamos checar para ver. Olha só. Se eu faço a derivada em relação a beta de 1 sobre z, como que isso aqui deveria ser escrito? Isso aqui deveria ser escrito da seguinte maneira. A derivada em relação a beta de 1 sobre z vezes del z del beta, só para a gente checar se realmente dá o resultado de cima, isso aqui dá o quê? É uma derivada de um produto. Então, isso aqui dá a derivada em relação a beta de 1 sobre z, ou seja, derivei a primeira função. Quando eu derivo a primeira função, eu tenho que multiplicar o resultado pela segunda. Então, agora eu vou ficar com del z del beta. Mais, aí agora eu repito 1 sobre z e faço a derivada de del z del beta, que é a minha derivada segunda da função de partição em relação a beta. Então, isso dá a derivada segunda da função de partição em relação a beta. Nós ainda não reproduzimos exatamente o resultado que a gente tem aqui em cima. Mas a gente não reproduziu porque, na verdade, a derivada que eu fiz aqui embaixo, ela não está pronta ainda. Porque aqui a derivada está sendo feita em relação a beta. E aqui eu não mostrei quanto dá a derivada de 1 sobre z em relação a beta. Porque aqui eu tenho que primeiro aplicar a regra da cadeia. Isso aqui, na verdade, deveria ser escrito como sendo a derivada em relação a z de 1 sobre z vezes a derivada de z em relação a beta. E aí a derivada de 1 sobre z em relação a z, ela é igual a menos 1 sobre z ao quadrado. Com isso, eu poderia escrever derivada em relação a beta de 1 sobre z del z del beta como sendo menos 1 sobre z ao quadrado, e aí vem derivada de z em relação a beta,
multiplicado pela derivada de Z em relação a beta, mais 1 sobre Z, derivada segunda de Z em relação a beta. A primeira parcela, nessa derivada que eu acabei de apresentar, na verdade é a segunda parcela da minha variância. É o valor esperado da energia elevado ao quadrado. A segunda parcela, que é a primeira aqui na minha variância, é 1 sobre Z, derivada segunda de Z em relação a beta, que é o quê? É o valor esperado de E ao quadrado. Então, nós estamos mostrando que esse resultado realmente vale a variância, que é o valor esperado de E ao quadrado, menos o valor esperado da própria energia ao quadrado, que, por sua vez, é igual a derivada em relação a beta de 1 sobre Z, del Z, del beta. Então, é assim que eu faria o cálculo da variância. E na sequência, né, poderia calcular o desvio padrão, se isso for necessário. Antes que eu prossiga, alguma operação, alguma passagem que eu fiz que não está claro para vocês? Tá tudo claro para mim aqui. Certo. Só que tem um aspecto mais interessante ainda para tornar mais simples ainda o cálculo da variância. Porque, na verdade, a gente acabou de obter, nos primeiros minutos da aula, que o valor esperado da própria energia é 1 sobre Z, del beta, com sinal negativo. 1 sobre Z, del beta, é quem eu estou obtendo nesse momento, a menos de um sinal. Isso aqui é menos do valor esperado da energia. Então, com isso, a minha variância poderia ser escrita como menos a derivada em relação a beta do valor médio da energia. Então, veja que legal. Você escreve a função de partição. Escrita a função de partição, você obtém a energia livre de Helmholtz, menos KBT ln de Z. Com base na função de partição, você obtém, através de uma derivada apropriada da função de partição, você obtém o valor médio da energia. Derivada do ln de Z em relação a beta. Ou ainda, né, se você assim preferir, né, uma derivada apropriada da energia livre de Helmholtz em relação a beta, né? Porque o ln de Z vai ser igual a o ln de Z vai ser a energia de Helmholtz dividido por KBT, a menos de um sinal, né? O KBT é 1 sobre beta. Então, daria 1 sobre beta vezes a energia livre de Helmholtz. Agora, para poder obter o valor esperado, a variância na energia, eu vejo que eu dependo de apenas conhecer o valor esperado da energia para derivá-la em relação a beta. É muito interessante como é que as coisas são concatenadas no final das contas. Só que talvez seja mais vantajoso a gente tentar obter essa variância em termos de algum parâmetro físico que seja mensurável. Porque aqui eu ainda estou dependendo de ter que fazer uma soma em vários estados da energia de cada estado. Então, se eu imaginar um sistema de spins numa cadeia magnética, eu teria que verificar cada configuração de spin possível, cada maneira como os spins se distribuem dentro do material, calcular a energia interna para cada uma dessas configurações, verificar o peso estatístico, multiplicar o valor da energia
pelo peso estatístico e dividir pelos pesos estatísticos. Isso pode ser meio chato do ponto de vista de cálculo, né? E também do ponto de vista experimental, porque exige você ter, se não todos, né, mas pelo menos um grande valor de energias conhecido, né? Uma grande quantidade de energias medidas. Talvez isso não seja viável do ponto de vista experimental. Mas dá para a gente simplificar isso aqui um pouquinho mais ainda, pelo menos em termos de apresentar esse resultado, em termos de uma quantidade que a gente pode medir no laboratório. Novamente, eu vou pensar na regra da cadeia. Então, eu vou reescrever a minha variância como menos a derivada em relação a beta do valor médio da energia, como eu coloquei agora há pouco. Novamente, eu vou usar a regra da cadeia. Para quê? Para reescrever essa derivada. Porque o beta é a menos de uma constante inversamente proporcional à temperatura. Então, se eu usasse um sistema de unidades em que a constante Boltzmann fosse feita igual a 1, por exemplo, o beta seria 1 sobre t. Então, fazer a derivada em relação a beta seria equivalente a fazer a derivada em relação a 1 sobre t. Como beta é função de t, eu poderia trocar a derivada em relação a beta da seguinte maneira. A derivada em relação a beta de uma certa função de beta, f de beta, poderia ser escrito como sendo a derivada de f de beta em relação a t, e aqui eu poderia trocar o beta por 1 sobre t, ou 1 sobre kbt, vezes a derivada de t em relação a beta. Aonde t vai ser igual a quê? T vai ser igual a 1 sobre kb vezes beta. Algum problema em fazer uma manipulação desse tipo aqui? Não, não tem problema não. Gabriele, Rafael? Não. Não. Nenhum, né? Pode ainda não parecer muito claro onde nós vamos chegar, mas matematicamente não tem nenhum problema nessa manipulação. Concordam? Sim. Então eu poderia escrever a minha variância da seguinte maneira. A derivada em relação a beta, ela poderia ser expressa como a derivada de t em relação a beta, que é essa derivada que eu tenho aqui, vezes a derivada da minha função em relação à temperatura. A função que eu tenho é a função valor médio da energia interna. Então, a derivada em relação à temperatura do valor médio da minha energia interna. Agora, quem é a temperatura? É 1 sobre Kb vezes beta. Isso aqui vai dar o quê, então? Menos 1 sobre Kb, o Kb é uma constante, derivada de 1 sobre beta dá menos 1 sobre beta ao quadrado, vezes a derivada em relação à temperatura do valor esperado da minha energia interna. Ora, o beta, ele é igual a 1 sobre kBt, certo? Esses dois sinais negativos, eles vão se combinar. O beta é 1 sobre kBt. Se eu trocar o beta por 1 sobre kBt e na sequência fizer a divisão de frações que vai aparecer, eu vou mostrar que a variância na energia, ela é igual a quanto? 1 sobre kBt, vai dar kb vezes o quadrado da temperatura, por conta da divisão de frações, vezes a derivada em relação à temperatura do valor médio da minha energia interna.
Aí eu pergunto para vocês lá da termodinâmica. Derivada da energia interna, ou do valor médio da energia interna, em relação à temperatura, me dá qual grandeza física? Valor específico? Não, é quase o calor específico. Quase. Não é o calor específico, Tabata, porque o calor específico, como toda grandeza termodinâmica específica, ele é calculado por partícula. Então, isso aqui é uma grandeza que eu já posso te antecipar. Se ela for dividida pela quantidade de matéria, ou pela quantidade de partículas, ela vai te dar o calor específico. Sim, eu falei, né? Eu logo pensei nisso no N, dividir por N, daí dá o Ezinho, tipo isso. Pois é. Mas aqui você não tem o Ezinho, você tem o valor médio da energia total. É a capacidade térmica, gente. Capacidade térmica, volume constante. Porque como nós estamos trabalhando no ensemble canônico, nós não podemos perder de vista que a principal quantidade termodinâmica que a gente pode calcular é a energia livre de Helmholtz, escrita em função da temperatura, do volume e do número de partículas. Se você está fazendo uma derivada em relação à temperatura, as outras variáveis são mantidas fixas. Então, essa aqui é uma derivada feita em relação à temperatura, mantido o volume constante. Então, é a capacidade térmica a volume constante. Só para vocês se lembrarem de uma coisa, talvez fazer um apelo lá para a Física 2, talvez seja útil nesse momento. Então, aqui, isso aqui cabe como uma observação. Não tem nada de física e estatística nesse momento, não. Quando você vai avaliar a quantidade de calor sensível que uma substância recebe para elevar a sua temperatura, você sabe que a quantidade de calor sensível é dada pela massa vezes o calor específico da substância vezes a variação de temperatura que a substância experimentou. Todos se lembram disso? Todos concordam? Sim. Certo. Se você tomar uma derivada da quantidade de calor sensível em relação à própria temperatura, o T0 é uma constante, a temperatura inicial em que a substância se encontrava. Você precisaria tomar a derivada em relação à temperatura de M vezes C. Aliás, MC vezes T, né? Massa e calor específico são aproximadamente constantes. Aliás, a massa é constante, né? O calor específico pode variar com a temperatura, mas imaginemos que ele seja constante. Aí isso sobra a derivada de T em relação a T, que é igual a 1. Isso é o produto da massa pelo calor específico. Acho que vocês devem se lembrar, lá da Física 2, que o produto da massa pelo calor específico é a capacidade térmica. Lembram-se disso? Sim, então, mas aí a gente tem. Você falou a volume constante, porque justamente a capacidade térmica, até nesse M vezes C, Sim. não vai depender do volume.
Não vai depender do volume, mas é porque a gente não está levando em conta um fator que é o seguinte: quando você trabalha lá na calorimetria, exceto se você estiver trabalhando com líquidos, né? Você supõe que a dilatação do material praticamente não acontece, então o V é essencialmente constante, certo? Em suma, a quantidade de calor sensível, ela não depende do volume da substância, ela depende da temperatura. Isso não é verdade só para calorimetria de sólidos, de líquidos, não. Isso também é verdade para gases. Só que para gases você expressa o calor recebido de uma outra maneira. Imagina, por exemplo, que você tem um gás ideal. Imagina um gás ideal monoatômico. Exemplo mais simples. Qual é a energia interna de um gás ideal a uma determinada temperatura? É 3 meios do número de mols desse gás, vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Concordam? Sim, monotônico. Novamente, sim. Não é dependente do volume. Não é dependente. O que poderia ser dependente? Eventualmente, você poderia ter alguma dependência se você fosse calcular o trabalho para poder expandir esse gás. Aí o trabalho vai ter uma dependência com o volume. Aí você sabe que a variação da energia interna é a quantidade de calor trocado menos o trabalho que é realizado em cima do gás. Trabalho é a integral de PDV. Certo? Então, a sua variação de energia interna, ela seria igual a quê? Calor trocado menos a integral da pressão em relação ao volume. Mas veja bem, fazendo uma conexão com o que eu estou dizendo nesse momento, a respeito de considerar essa derivada da energia interna em relação à temperatura como a capacidade térmica a volume constante, você concorda que se o volume for mantido constante, essa integral da pressão em relação ao volume, ela vai ser zero? Afinal de contas, não tem variação de volume. O volume final é igual ao volume inicial. Concordo, sim. Eu até ia comentar isso. Falei, como que pode integrar em relação ao volume, sendo que é constante? Pode integral, só que a integral vai dar zero. Vai dar zero. Não, sim, é. Isso que eu quis dizer. Pode, né? Então, esse camarada dá zero. Logo, a variação de energia interna vai dar 3 meios de N vezes R vezes a variação de temperatura. Afinal de contas, é a variação de energia interna. Isso aqui é igual ao calor trocado. Não é dependente do volume. E se eu quiser calcular a capacidade térmica molar desse gás? Eu tenho que fazer a derivada do valor médio da energia. Não nos esqueçamos que essa energia aqui, nós já obtivemos lá no ensemble microcanônico para um gás ideal. Isso aqui é um valor médio. É um valor esperado. Tá certo? Então, apesar de não estar utilizando o símbolo de brackets para representar o valor médio, esse valor para a energia interna é um valor médio. Então, a capacidade molar seria a derivada de U em relação à temperatura. Isso aqui dá igual a quanto? 3 meios de N vezes R. É o calor específico? Não, não é o calor específico. O calor específico, o Czinho, ele seria igual a 1 sobre N, ou seja, é 1 sobre a quantidade de matéria vezes a derivada da energia interna em relação à temperatura. Isso aqui dá o quê? 3 meios de R. Que é o calor específico para um gás ideal monoatômico. Ele é classicamente constante. Ele não é função da temperatura. Ele é realmente constante. Tá certo? Aqui em cima, a mesma coisa. Derivada da energia, ou do valor médio da energia em relação à temperatura, é a capacidade térmica
a volume constante, não é o calor específico. Para ser o calor específico, você tem que ter a capacidade térmica dividido pela quantidade de matéria. Na calorimetria, lá na física 2, a gente costuma expressar a quantidade de matéria em massa. Quando você vai fazer estudo dos gases, você já começa a expressar a quantidade de matéria em número de mols, que acaba que no nosso cenário, principalmente para uma quantidade muito grande de partículas, né, acaba sendo o mais ideal. Mas repara como é que a lógica prevalece, né? Del Q, del T seria igual a MC. Então, o calor específico seria o inverso da quantidade de matéria, aqui expressa em massa, em quilograma, derivada do calor trocado em relação à temperatura. O que chama a atenção é o seguinte: seja no caso calorimétrico, para um sólido, para um líquido, seja no caso de um gás, a capacidade térmica ela é proporcional à quantidade de matéria. Sempre. Ela é diferente do calor específico exatamente por isso. A capacidade térmica, ela aumenta com a quantidade de massa ou com a quantidade de partículas. O calor específico, não. Ele é calculado por unidade de massa ou por unidade de matéria. Tanto que você expressa o calor específico no sistema internacional, aliás, nem é sistema internacional, porque caloria não é sistema internacional, né? Mas o da água, por exemplo, é 1 caloria por quilograma grau Celsius. Quantidade de calor por unidade de massa, expressa em 1 quilograma. Se for em mols, caloria por mol grau Celsius, ou caloria por mol Kelvin, joule por mol Kelvin, enfim. Mas sempre é calor trocado por unidade de massa. É exatamente o que a gente tem aqui. Por que que esse aspecto é interessante? A gente já vai ver. Então a gente percebe que tanto no caso calorimétrico quanto no caso gasoso, né, a gente tem a capacidade térmica proporcional à quantidade de massa. Nós agora há pouco mostramos, né, que o desvio padrão, a variância para a energia no ensemble canônico vai depender da capacidade térmica. A capacidade térmica é proporcional à quantidade de massa. Então, ela é proporcional ao número de partículas. Então, vamos dar sequência do outro lado. O sigma E ao quadrado, a minha variância é o quadrado, ela deu, então, KB vezes T ao quadrado vezes a minha capacidade térmica. Por sua vez, a capacidade térmica ela é proporcional à quantidade de matéria. Então, no nosso caso, né, trabalhando com a quantidade de matéria em mols, isso aqui ela vai ser proporcional ao número de partículas. Com isso, eu estou mostrando que a variância ela é proporcional ao número de partículas, uma vez que ela é proporcional à quantidade térmica, à capacidade térmica. Então, isso vai ser verdade dentro do contexto do ensemble canônico. Essa dependência, né, da variância com o número de partículas. O que chama mais atenção, na verdade, é o seguinte. A gente sabe que a variância ela é uma medida de variabilidade numa distribuição estatística. Mais importante do que a variância seria o desvio padrão. Que eu vou chamar de S. Esse desvio padrão ele é igual a raiz quadrada da minha variância. Então, ele seria
proporcional, né? Como é que eu vou dizer? Ele seria igual a raiz de KB, T ao quadrado, capacidade térmica a volume constante. Curioso é o seguinte, desvio padrão é uma medida de variabilidade, mas como é que você pode dizer se o seu desvio, se a sua variabilidade é grande ou pequena apenas com o desvio padrão? Digamos que o desvio padrão que você calcula dá 5.000. Isso é grande ou é pequeno? O que vocês me dizem? Depende do número total de experimentos. Digamos que você faça um número grande de experimentos. É pequeno. 5.000, assim, para um número, sei lá, 5 milhões, é um número relativamente pequeno. Não, mas veja bem. Veja bem. Digamos que você, o desvio padrão não está, ele não é uma função, claro que o valor dele, Tabata, é influenciado pelo número de medições que você faz. Ele é influenciado, sim, né? Mas ele é uma medida de variabilidade. Ele indica o quão grande é a variação das suas medidas em torno da média. Então, digamos que a sua média dê 6.000. O desvio padrão dá 5.000. Isso é grande ou pequeno? Aí tá muito grande. Tá grande. Então, quer dizer, você está fazendo uma comparação com a média para dizer que esse desvio padrão é grande. Não é verdade? Sim. Eu chutei um valor que é próximo da média. É porque, na verdade, mais importante do que o próprio desvio padrão como medida de variabilidade é algo que a gente viu lá nos primeiros capítulos do Salinas, é o desvio relativo. Desvio relativo, ele é mais importante. Como que a gente calcula o desvio relativo? Ele é definido como a razão entre o desvio padrão, na energia, no caso, e o próprio valor médio da energia. Então, o meu desvio relativo nesse caso vai ser igual a quê? Raiz de KB vezes a temperatura vezes a raiz de CV dividido pelo valor esperado da energia. Agora vejam bem. A menos de algumas constantes que eu possa ter nessa minha relação, nós vimos agora há pouco o seguinte. Isso aqui vai ser igual a, ou melhor, isso vai ser proporcional a raiz de KB, que é a constante de Boltzmann, que é uma constante. Sua temperatura T também é constante, você está supondo seu sistema em contato com um reservatório térmico. E a capacidade térmica a volume constante? Ela depende de quê? Ora, a capacidade térmica, ela é uma derivada da energia em relação à temperatura. Nós vimos que, eu recordei 2 casos, mas isso é uma propriedade geral da capacidade térmica. A capacidade térmica, ela sempre é proporcional à tua quantidade de matéria. Eu quero dizer com isso que a raiz da capacidade térmica a volume constante, ela vai de alguma maneira depender da raiz do número de partículas, porque o CV é proporcional ao número de partículas. Mas o CV é igual a N? Não, é por isso que nesse momento eu não tenho mais uma igualdade. Eu tenho uma relação de proporção, porque eu não sei que outras constantes podem aparecer aqui, né? Se fosse um gás ideal, por exemplo, olha, a capacidade molar seria 3 meios de R vezes a quantidade de matéria. Então, daria uma constante que é raiz de 3 meios de R vezes a raiz de N. Tá certo? Mas eu não sei de que substância eu estou falando, que
que material é esse que a gente está estudando na nossa mecânica estatística, pelo menos até o momento. O que eu quero é advogar a ideia de que o desvio relativo será, de alguma maneira, proporcional à raiz quadrada do número de partículas ou da quantidade de matéria. Tá claro isso? Tá claro, sim. E para a energia, o valor médio da energia? Qual é a relação do valor médio da energia com a quantidade de matéria? Quanto mais matéria, mais energia você tem, porque vamos supor, mais elas vão se colidir, mais energia térmica, por exemplo, você vai ter. Tá. É um bom argumento. Mas eu vou te perguntar de uma outra maneira. Eu concordo com você que a energia vai aumentar com a quantidade de matéria. Mas como é que é esse aumento, Tabata? A energia aumenta proporcionalmente à quantidade de matéria? Ou com o quadrado da quantidade de matéria? Ou com a exponencial da quantidade de matéria? O que a gente poderia dizer? Agora eu me peguei pensando. Eu até um momento pensei que era proporcional à matéria, proporcional. Sim, é porque você não disse. Então, É, dizer apenas que aumenta não é suficiente. Aumenta com a quantidade de matéria, mas de que maneira? É proporcional à própria quantidade de matéria? É proporcional ao quadrado da quantidade de matéria? Se de alguma maneira a energia aumentasse com o quadrado da quantidade de matéria, qualitativamente, isso estaria tão correto quanto a sua afirmação, que aumenta. Concorda? sim, sim. Qualitativamente, você não tá falando nada errado. Mas quantitativamente, não. Porque aí sim é o que você pensou. O valor esperado da energia é proporcional à própria quantidade de matéria. E isso é assim quase sempre. Voltemos nos dois exemplos anteriores. Gás ideal, energia, 3 meios da quantidade de matéria. Então, o U é proporcional a M. Calor sensível, massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Proporcional à quantidade de matéria. Mas não é só isso, não. Energia cinética, K, de um bloco. Meio da massa vezes o quadrado da velocidade. Proporcional à quantidade de matéria. Energia potencial gravitacional, MGH. É uma coisa proporcional à quantidade de matéria. Quer dizer que é sempre? Não, não quer dizer que é sempre, não. Eu poderia dar exemplos de energia que não são exatamente proporcionais à quantidade de matéria, mas usualmente é. E essa energia da qual nós estamos falando, que é a energia cinética, que é a energia interna, no final das contas, é isso. É um valor médio da energia cinética dos objetos que você tem. A energia cinética ela é proporcional à quantidade de matéria. Então, por isso que faz muito sentido pensar no valor médio de E proporcional a N. E aí, raiz de N simplifica-se com N, isso aqui dá 1 sobre raiz de N. Então, o seu desvio relativo é proporcional, a menos dessas outras constantes aqui, a 1 sobre raiz de N. Talvez vocês já nem estejam lembrando, mas a gente já fez uma análise parecida com essa no contexto do ensemble microcanônico, lá nas nossas revisões iniciais sobre estatística, de como é que é o comportamento do desvio relativo enquanto medida de variabilidade. Aí, Tabata, faz sentido pensar em experimento. Lá atrás, na nossa revisão sobre estatística, a gente sempre pensou no N como a quantidade de experimentos que você realizava com um determinado conjunto de objetos, vamos pensar dessa forma. E aí você fazia o N muito grande. E aí o desvio relativo teria que ser muito pequeno, tá certo? Mas esse é um comportamento geral que deve ser esperado, o do desvio relativo ser proporcional
ao inverso da raiz do número de objetos que você tem, do número de partículas que você tem. Ou seja, o desvio relativo ele te dá como é que são as flutuações das suas medidas em torno da média. Quanto maior o valor do n, menor vão ser as flutuações, ou seja, mais próximos da média estarão as suas medidas. Tá certo? É isso que o desvio relativo nos dá no final das contas. Então, as flutuações em torno da média variam com 1 sobre raiz de n. Esse é um comportamento que a gente sempre deve esperar. Ok? Ok, faz todo sentido quando você estava falando sobre isso. Agora que eu falei assim, que ela aumenta, no caso, proporcionalmente a energia, né, ao número de experimentos, mas, na verdade, essa flutuação dela é muito importante. Sim. Porque, na verdade, né, por trás da noção de flutuação, a gente está querendo dizer qual é o tipo de distribuição estatística que a gente tem para as nossas medidas. E, no final das contas, a distribuição estatística cuja medida de variabilidade, cujo desvio relativo é inversamente proporcional à raiz do número de partículas, é a distribuição gaussiana. Então, a sua distribuição de medidas, ela vai se centrar em torno da média com uma gaussiana, conforme uma gaussiana. E a largura dessa gaussiana vai ser cada vez mais estreita quanto maior for o número de partículas, de medidas que você tiver. Fazendo uma analogia, né? Quanto maior o número de medidas, é como se a sua gaussiana fosse ficando tão estreita que ela se aproximasse de uma delta de Dirac. É essa a ideia, no final das contas. Ok? Ok. Agora vamos imaginar o seguinte: vamos imaginar, e isso vai, a gente vai, vamos colocar da seguinte maneira. O próximo exemplo no qual a gente vai trabalhar, exemplo físico mesmo, ele vai ser construído com base nessa afirmação que a gente vai colocar agora. Vamos imaginar que o Hamiltoniano que descreve o nosso sistema termodinâmico é um Hamiltoniano de objetos não interagentes. Então, eu não tenho nenhuma modalidade de energia de interação entre as partículas que eu vou estudar. Eu só tenho ou energias cinéticas, ou ainda energias de interação de cada partícula com o campo que está atuando em cima dessas partículas. Um campo magnético, por exemplo. Não tem um termo do tipo elétrico, né, em que eu faço com que haja interações elétricas entre as partículas. Estou falando nesse momento, então, a respeito de hamiltonianos de partículas não interagentes. Esse é um caso que é muito, muito importante. Porque, nesse caso, o hamiltoniano pode ser muito simplificado, mas mais do que isso, a função de partição pode ser simplificada demais. O meu hamiltoniano, nesse caso, ele seria escrito como um somatório de hamiltonianos individuais, num índice J que vai de 1 até N, de HJ. Isso aqui seria um hamiltoniano específico para a partícula 1, mais um hamiltoniano específico para a partícula 2, mais um hamiltoniano para a partícula 3, etc, 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 mais um hamiltoniano para a partícula N. O melhor exemplo que a gente tem, partículas livres, que podem até imitar um gás ideal. Qual é o hamiltoniano que a gente tem? O hamiltoniano, já que as partículas são livres e não interagem entre si,
leva em conta só o conteúdo de energia cinética de cada partícula. Então, isso aqui seria igual a o momento de cada partícula ao quadrado, dividido por 2 vezes a sua massa. Vamos imaginar que as massas são todas iguais. Tá certo? Pronto, eu poderia tratar, né, o meu hamiltoniano dessa forma. Tá certo? E aí, cada contribuição individual poderia ser interpretada como um hamiltoniano específico para a partícula 1, um para a partícula 2, um para a partícula 3 e assim por diante. Tá certo? O que nós temos de simplificação nesse caso, quando as partículas são não interagentes e eu posso escrever o hamiltoniano total como uma soma de hamiltonianos individuais? Ora, no momento em que o hamiltoniano pode ser individualizado para cada partícula, a contribuição individual de cada parcela do hamiltoniano se identifica com a energia que cada partícula possui. Então, ao calcular a função de partição, no caso quântico, o que nós teríamos? Eu teria que a minha função de partição seria um somatório em todos os meus estados da exponencial de menos beta vezes a energia de cada estado. Ora, isso aqui seria igual a uma soma em todos os meus estados da exponencial de menos beta vezes a energia da partícula 1 num certo estado I, vezes a exponencial de menos beta vezes a energia da partícula 2 naquele estado I, vezes a exponencial de menos beta vezes a energia da partícula 3 naquele estado I. E assim por diante até chegar na última partícula, né? Que me daria exponencial de menos beta E de N naquele estado I. Ora, reparem que a função de partição, ela é uma soma nos estados. Então, na verdade, aqui eu deveria fazer um somatório para essa primeira parcela, um somatório para essa segunda parcela, um para essa terceira parcela, um para essa enésima parcela. Essa notação aqui com apenas um índice de somatório, ela é, na verdade, uma notação bastante simplificada. Que, na verdade, aqui eu deveria imaginar que eu tenho um produto de somatórios. Então, aqui eu teria um somatório em todos os estados que a partícula 1 pode assumir, da exponencial de menos beta E1 vezes I, vezes um somatório em todos os estados que a partícula 2 pode assumir, da exponencial de menos beta E2I, vezes um somatório em todos os estados que a terceira partícula pode assumir, da exponencial de menos beta E3, somado nesse índice I, e assim por diante. O que nós temos aqui? Bom, vocês reparem que, no final das contas, é como se eu tivesse um produto de funções de partição. Só que, originalmente, né, eu tenho uma função de partição global para todas as minhas partículas. Nesse momento, eu tenho uma espécie de função de partição exclusiva para a partícula 1, que eu vou chamar Z de 1. Ela leva em conta as energias que a partícula pode possuir em cada um dos estados que ela ocupa. Na segunda parcela, eu tenho uma espécie de função de partição para a partícula 2.
na terceira parcela, uma espécie de função de partição para a partícula 3. E assim por diante, até chegar na última partícula. O que vocês acham que nós poderíamos dizer a respeito dessas funções de partição individuais, se as partículas dentro do seu material, dentro do seu recipiente, são não interagentes, se elas não interagem entre si? Vocês acham que essas funções de partição poderão ser muito diferentes umas das outras? No caso, não, porque se elas não interagem, elas não vão ter termo cruzado, coisa assim. Tá. É um argumento correto. Mas pensa bem, eu vou além disso, Tabata. Eu ainda vou além disso ainda. Como é que eu vou dizer? Apesar delas não terem termos cruzados, não haver nenhum termo de interação, será que existe alguma razão física para que dentro de um material magnético, por exemplo, ou dentro de um recipiente que contém um gás, as energias da partícula 1 sejam muito diferentes das energias da partícula 2 ou da partícula 3? Pensa na confusão de um gás dentro de um recipiente. 10 a 23 moléculas dentro de um recipiente. Você acha que dá para imaginar que as energias cinéticas dentro dessa bagunça gasosa de 10 a 23 moléculas, será que elas são muito diferentes umas das outras? Olha, Edson, eu acho que seria, porque eu pensei numa panela, por exemplo, com pipoca. Você não sabe qual tá para cima, qual tá para baixo, qual a velocidade de cada uma em qualquer momento. Não sei, talvez eu esteja pensando totalmente errado. Não, não é um bom exemplo. E eu vou te falar o seguinte: pensa bem. Você pensou numa variável que depende da direção e do sentido, que é a velocidade. Então, de fato, digamos que você queira fazer pipoca nesse momento para dividir com a gente. Aí você coloca um monte de milho de pipoca aqui no fundo. O milho começa a arrebentar. Digamos que esse grão de milho estoure e se movimente nessa direção e nesse sentido. Digamos que esse estoure e se mova nessa direção e nesse sentido. Obviamente, Tabata, as velocidades têm direções e sentidos bem diferentes. Mas se você pensar do ponto de vista de energia cinética, a energia cinética não depende da direção da velocidade. Ela depende do valor da velocidade elevado ao quadrado. Então, mesmo que o milho esteja caindo, tá certo? Mesmo que ele esteja caindo, se você parar para pensar, a energia cinética dele não depende desse fator. E você tem que levar em conta um outro aspecto, que é o seguinte: quando você estoura a pipoca, você coloca uma quantidade de milho dentro do recipiente, e a partir do momento que o milho começa a estourar e o recipiente encher, as colisões entre os milhos e as pipocas que vão estourando, Tabata, elas não são desprezíveis como é num gás ideal. Num gás ideal, a gente tem como uma premissa que as colisões são perfeitamente elásticas. São colisões aonde você conserva a energia cinética. Para o milho você estourando numa panela, você pode ter certeza que isso não é verdade.
tem também um outro aspecto. Se você vai pensar em fazer uma conexão com a termodinâmica, você tem que pensar que você vai tomar o limite termodinâmico. No limite termodinâmico, você faz o seu número de partículas tender para quanto? Infinito. Daí seria uma loucura essa panela. Essa sua panela vai ter que ser bem grande, não vai? Com certeza. Essa sua panela vai ter que ser muito grande, mas você não vai ter todo o milho do universo para fazer um ensemble para essa sua pipoca. Concorda? Com Então certeza. não é um bom exemplo por esse aspecto, né? Existe uma falha conceitual que é essa questão da direção em que os grãos vão se movimentar. Isso aí não faz diferença nenhuma, Tabata. Não faz diferença nenhuma porque a energia vai ser dependente do quadrado do valor da velocidade. Energia não é vetorial. Então ela não tem essa dependência. E um outro aspecto é o seguinte: por maior que seja a sua panela, você não vai conseguir fazer uma conexão com a termodinâmica com a sua panela de pipoca. Porque o número de partículas vai ser pequeno. Por outro lado, imagine que você tem uma panela de tamanho razoável. E não precisa ser uma panela grande como uma casa, não. Uma panela que caiba um saco inteiro de pipoca estourado. Vai dar pipoca pra caramba. Um saco de 500 gramas. Digamos que ali você tem uns 3.000 grãos, 4.000 grãos, uma coisa assim. Eu não tenho ideia, sinceramente. Mas digamos que tem uns 4.000 grãos. Você acha realmente que as energias, pelo menos enquanto os milhos estão estourando, estoura para um lado, estoura para o outro, por conta daquela chama que está ali embaixo, você acha que as energias cinéticas de cada grão são muito diferentes entre si? Depois de estourado? Não, depois de Não estourar, é. não. Não. E nem antes. E nem antes de estourado. Porque de onde vem, no final das contas, o estouro do milho da pipoca? Na verdade, o estouro vem porque o grão da pipoca, ele acumula calor no seu interior, à medida em que a panela vai sendo aquecida. E essa quantidade de calor, ela vai depender da temperatura do reservatório térmico que está ali embaixo, que é uma chama. A temperatura da chama é essencialmente constante. Então, é bastante razoável você imaginar que cada grão vai acumular mais ou menos a mesma quantidade de energia para estourar. Se você pensar, claro, em grãos relativamente homogêneos. Então, eles estouram mais ou menos com a mesma quantidade de energia interna. Eles absorvem calor no seu interior e estouram, com energia que é mais ou menos a mesma para todos eles. Podem demorar mais ou menos, mas aí é um problema de natureza completamente estatística. Você não consegue prever a priori qual milho vai estourar primeiro. É verdade que tem alguns que no final da sua pipoca não estouram, mas aí é um milho que já não estava adequado para estourar. Era milho ruim. Mas se você pensar numa distribuição de grãos de milho mais ou menos homogênea, todos com as mesmas propriedades e todos com a capacidade de estourar, o estouro vai ser um evento aleatório. Hora estoura um, hora estoura outro, e etc, etc. Tá certo? Mas eles vão estourar mais ou menos com a mesma quantidade de energia. Então, se você pensar numa panela relativamente grande, com a quantidade de milho relativamente grande, dá para imaginar cada partícula se movimentando de maneira parecida com o que acontece no interior de um gás. E ainda assim, as energias, os hamiltonianos vão ser meio que individualizados para cada molécula, cada grão de milho, perdão. Entendi. É como se, por exemplo, a chama conseguisse alcançar o fundo da panela todo igualmente, todo o milho tivesse assentado certinho, e se todos conseguissem receber essa energia na mesma proporção, no mesmo tempo, todos estourassem no mesmo tempo, porque eles absorvem a mesma energia quantizada, digamos assim, e conseguem estourar. Sim. É algo parecido, mas aí seria um problema, vamos dizer assim, inverso, porque a fonte térmica estaria em cima. É algo parecido com a evaporação da água de uma panela ou de uma piscina.
Deixa uma panela aberta ou um balde aberto por um certo tempo, exposto ao ar, exposto à radiação solar. É óbvio que com o passar do tempo, a água começa a evaporar. Não é verdade? Sim, com Você vai certeza. começar a secar a água do recipiente. Você consegue ter controle sobre qual molécula vai evaporar? Qual molécula vai saltar do recipiente para fora? Não. Não consegue. É um evento absolutamente aleatório. Cada hora vai uma, sabe-se lá qual. Mas cada hora vai uma. Certo? É a mesma coisa com o grão de milho. Mas se você imaginar um ensemble de grãos de milho, né, em que os grãos de milho são absolutamente homogêneos, aí iria acontecer o que você está falando, né? Todas estourariam ao mesmo tempo. Certo? Você poderia pensar dessa forma. Existe um problema que é o seguinte, né? Quando você pensa em um gás, principalmente um gás ideal, você imagina que as moléculas não estão interagindo entre si, apesar de eventualmente haver colisões entre elas. No estourar de pipoca numa panela, isso não é exatamente verdade. Porque, como é que eu posso dizer? Principalmente se a panela não for grande o suficiente, os grãos de milho eles ficam em contato uns com os outros. E além de ficar em contato uns com os outros, eles ainda estão presos em óleo ou manteiga que você coloca no fundo da panela. Então você tem que levar em conta a interação dos grãos consigo próprios, é atrito de fricção que vai existir entre um grão e o outro, certo? E você ainda tem que levar em conta uma resistência do fluido, né, que prende os grãos inicialmente, que pode ser a manteiga derretida ou o óleo. Então, nesse caso, você teria outros termos na sua hamiltoniana, né? Tem, inclusive, termos dissipativos, né? Porque o contato com o óleo, né, o atrito que você vai ter do grão com o óleo seria um termo de natureza dissipativa. Aí já é um problema de uma outra natureza, porque nesse caso a energia não vai se conservar, certo? E no fundo não se conserva mesmo, não, porque além dessa energia por atrito, você ainda tem o calor que vai sendo absorvido até o milho atingir uma determinada temperatura interior, para daí ele, ploc, estourar. Né? Tem uma fonte externa fornecendo energia para o seu milho. Né? Nesse caso, o que poderia ser considerado como conservado seria a energia total do conjunto chama, panela, grão de milho. Então, nesse caso, se eu quisesse fazer uma mecânica estatística disso, eu teria que levar em conta esses outros elementos também. Não daria para. Mas se bem que daria, né? Porque a chama pode ser assumida como um reservatório térmico, cede calor sem mudar a temperatura. Então não preciso me preocupar com a chama em si, né? Então daria sim. Mas teria que pensar num número grande de grãos de milho. Acaba que é parecido no final das contas. Que doideira, Edson. Daria. É bem provável que alguém já tenha publicado um artigo sobre mecânica estatística de grãos de milho, viu? Estourando pipoca. Não Eu não duvido. duvido, porque eu lembro do Juan dando um exemplo assim, parecido. Eu falei, gente, pensa os físicos doidos com os grãos de milho. Tem. A gente arruma qualquer coisa. Com certeza tem. E agora eu vou ter que providenciar a pipoca aqui. Fiquei com vontade, gente. O fato é que é muito provável que essas funções de partição individuais sejam muito próximas umas das outras. Que não há nenhuma razão física para que num ensemble com uma quantidade muito grande de partículas, que as energias individuais sejam diferentes. Então veja que negócio engraçado. Lembrem-se que lá da definição de função de partição, nós escrevemos a função de partição como uma soma em todos os estados da exponencial de menos beta vezes a energia do estado. Mas para sistemas não interagentes, eu não precisaria realizar essa soma, não.
eu precisaria conhecer a função de partição individual de um dos meus subsistemas elevado ao número total de partículas. Ah, mas o N pode tender para infinito. Vai tender para infinito. Ele vai tender para infinito mesmo, porque a gente vai imaginar que a gente vai tomar a conexão com o limite termodinâmico, tá certo? Isso tem problema do ponto de vista da função de partição? Como a gente vai ver, não. A gente não deve, a gente vai ver melhor isso nas nossas próximas aulas. Reparem que, seja para o desvio, para a energia interna, para a energia livre de Helmholtz, né? Nós sempre estamos trabalhando com derivadas que dependem da função de partição. A gente vai ver que esse N aqui em cima não vai fazer diferença nenhuma no final das contas. Então, se eu fosse calcular, por exemplo, né, a energia livre de Helmholtz, a gente já viu que ela é igual a menos KBT ln de Z. Para um sistema de partículas não interagentes, isso aqui seria igual a menos KBT ln de Z1 elevado a N. Mas o ln de Z1 elevado a N, ele poderia ser reescrito como sendo menos KBT N ln de Z1. Nossa, mas então a minha energia livre de Helmholtz vai dar infinita quando eu tomar o limite termodinâmico. Vai. Mas não é com ela que você deve se preocupar. Você precisa se preocupar com a energia de Helmholtz específica. E ela não pode depender do número de partículas. E não vai depender. Ela será uma função da temperatura, eventualmente do volume. Isso aqui vai ser igual a menos KBT ln de Z1. Então, para calcular a energia interna específica de uma partícula, num grande ensemble, eu precisaria da função de partição individual de apenas uma partícula. Eu não precisaria efetuar o somatório sobre todas as partículas. Olha que negócio legal. O valor esperado da energia, a gente viu que dá menos a derivada do ln da função de partição em relação a beta. Isso aqui vai dar o quê, então? Menos a derivada em relação a beta do ln da minha função de partição, que, para um sistema de partículas não interagentes, seria igual a Z1 elevado a N. Isso aqui vai dar o quê? Vai dar o quê, então? É uma derivada feita em relação a 1 sobre KBT. Eu posso, de novo, aplicar a propriedade de operação dos logaritmos. O valor esperado da energia vai dar menos N, derivada do ln da função de partição individual Z1 em relação a beta. Vai dar infinito de novo? Vai, mas a gente não deve se preocupar com o valor total. É o valor específico que não pode depender do número de partículas. É a energia interna Uzinho, que é o valor esperado da energia total dividido pelo número de partículas. Isso dá menos a derivada em relação a beta do ln da função de partição Z1. E assim por diante. Então, esse N que aparece na minha função de partição de sistemas não interagentes, ele não é um problema quando ele é feito tendendo para infinito, não. Ele é uma bênção, ele vai ser uma sorte para a gente, tá certo? Ele vai simplificar demais os nossos cálculos no final das contas. Gente, eu vou encerrar por aqui, porque daqui a pouco eu vou começar a minha outra aula. Próxima aula nossa, vamos começar com um exemplo. A gente vai revisitar o paramagneto ideal de spin meio. A gente já analisou o paramagneto de spin meio à luz do ensemble microcanônico, então num cenário em que a energia era fixa. Agora a gente vai analisar o mesmo paramagneto ideal, mas à luz do ensemble canônico. Então a energia não precisa ser fixa, mas a temperatura vai ser fixa. Por que que ele é um bom exemplo para a gente?
por conta da natureza da Hamiltoniana. O Hamiltoniano de um paramagneto ideal de spin meio tem a parte de energia cinética, é verdade, né? Mas no final das contas a gente viu que ele é igual a menos μ0 vezes o campo magnético vezes o somatório dos spins. Que os sítios magnéticos do meu material possuem, né? Os domínios magnéticos possuem. É um Hamiltoniano de partículas não interagentes, porque nós não estamos levando em conta a interação entre um spin e o seu spin vizinho. Os spins estão interagindo com um campo magnético externo, mas eles não são interagentes entre si. Então, toda essa discussão que a gente fez nessa parte final da aula, ela vai se aplicar, absolutamente toda. Tá certo? E aí, Tabata, isso vai ser um sistema em que vai ficar muito claro porque que, na média, as funções de partição individuais para cada spin vão ser exatamente iguais, que é o que a gente assumiu agora há pouco para partículas não interagentes. Ok? Ok. Encerro por aqui nesse momento, então, tá bom? Encerrando a gravação nesse instante.